E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Ray Lopes, professor de artes, e na aula de hoje nós vamos falar sobre os elementos da linguagem visual, ou seja, ponto 3 do nosso livro, Por Dentro das Artes Visuais. Então peço que vocês abram o livro de vocês aí na página 54 e vamos então para a nossa aula. Bom, lembrando que na aula passada nós falamos sobre as obras da artista Sônia Gomes, não é isso? E nós vimos que as obras dessa artista elas são criadas com materiais diferentes, né? Com materiais diversos e expostos também em um jeito bastante diferente. Bom, isso porque para criar qualquer obra de arte, os artistas eles precisam pensar em alguns elementos a fim de transmitir as suas ideias e as suas intenções, né? Então nós vamos conhecer agora quais são os elementos da linguagem visual. Bom, o primeiro elemento que a gente vai falar é sobre o ponto. Isso mesmo, um ponto, ok? Vou fazer um ponto melhor aqui, pronto, o ponto. O ponto é um dos principais elementos e o elemento mais simples da linguagem visual, né? Quando nós batemos por exemplo, com a ponta de uma caneta ou de um lápis em um pedaço de papel, por exemplo, nós estamos fazendo um ponto, né? Nós estamos fazendo um registro, ou seja, uma marca. Esse ponto, ou seja, esse tipo de registro, ele pode ser feito com materiais diferentes, em suportes diferentes. Aqui eu estou utilizando um marcador de texto e estou utilizando uma folha de papel. Mas eu posso fazer esse ponto em uma parede, eu posso fazer esse ponto em um pedaço de madeira, eu posso fazer esse ponto em um plástico, ou seja, em qualquer superfície que eu quiser, eu posso estar utilizando esse ponto. Então, nós costumamos dizer que o ponto é o elemento mais simples, então, da linguagem visual. E se nós prestarmos atenção para analisar, quando a gente vai fazer uma pintura, a primeira coisa que se faz é colocar o pincel, o lápis, o hidrocor em uma determinada posição na superfície que vai ser pintada. E logo ali, se a gente tirar imediatamente, a gente já está fazendo um ponto. Então a gente percebe que o ponto ele está presente em toda a linguagem visual, na verdade. Outro elemento que compõe a linguagem visual são as linhas, ok? Aqui do lado vocês vão estar observando aí as diferentes formas de linhas que a gente tem, ou seja, alguns exemplos de tipos de linhas. Então nós temos linhas retas, nós temos linhas espirais, nós temos linhas curvas, nós temos linhas sinuosas, nós temos linhas quebradas, nós temos linhas mistas, ou seja, diversos tipos de linhas. As linhas elas podem ter cores diferentes, elas podem ter formas diferentes, elas podem ter tamanhos diferentes, elas podem variar de direções, certo? De acordo então com os exemplos que a gente tem aqui do lado, vocês podem perceber então essa variedade de linhas que a gente pode ter, tanto relacionado às cores, como tamanhos e como a sua espessura também. Ou seja, os artistas eles também exploram, além do ponto, além das linhas, eles exploram também as texturas, né, como recursos para expressar a sua arte. E aí nós percebemos a textura dos objetos quando nós tocamos os objetos. Na maioria das vezes, tocando qualquer objeto, a gente vai perceber a sua textura. Mas quando a gente não tem a oportunidade de tocar o objeto, a gente pode perceber a sua textura a partir da observação. Ou seja, observando atentamente a sua superfície, nós podemos perceber que tipo de textura tem aquele objeto. Se aquele objeto tem uma textura que pode ser macia, se pode ser áspera, se pode ser lisa, se pode ser enrugada, certo? Ou seja, as texturas elas são elementos então táteis. Pode ser fácil da gente identificar o tipo de textura a partir do tateando aquele objeto, a gente vai perceber, por exemplo, se ele é liso. O objeto, a textura ela pode ser lisa, como ela pode ser áspera. Observe que amassando o papel, o mesmo papel que era liso, agora eu vou ter um aspecto áspero, ou seja, já não vou ter mais aquele papel lisinho, porque ele está todo enrugado. Então aqui eu já vou ter uma textura diferenciada, já vou ter uma textura mais áspera, ok? Então a gente pode ter diversas texturas, assim como eu posso ter o linho do tecido como algo que é macio. Eu posso pegar e sentir que o tecido da camisa, que o tecido do lençol da cama, que a toalha, né, ela é macia. Como eu posso pegar uma lixa de parede e perceber que ela é também carrasquenta, que ela é áspera. Ou seja, a textura ela pode ser facilmente
digamos assim, percebida a partir do tato, mas quando o tato não é possível, pela visão, pela observação dos detalhes, percebendo todos os detalhes da textura, a gente pode também identificar que tipo de textura, que tipo de superfície que aquela textura ela vai apresentar, ok? As texturas, então, elas são elementos táteis, mas elas podem ser expressas também visualmente, sem precisar a gente estar tateando. Nas artes gráficas, por exemplo, no desenho e na pintura, a gente pode perceber as texturas sem precisar estar pegando, até porque em uma pintura não tem como você pegar e você sentir ali que é áspero, ou você sentir que é ondulado, ou você sentir que é macio. Mas a partir da observação, você consegue ter a noção de que tipo de textura está sendo trabalhado naquele desenho ou até mesmo naquela pintura, ok? A composição de uma textura visual, ela é feita por meio da utilização da combinação de linhas e da combinação também de pontos, ou seja, os pontos e as linhas em justa posição, juntos dentro de uma pintura ou dentro de um desenho, elas podem dar essa impressão de textura, certo? Mas também com manchas e efeitos gráficos, a gente pode ter então a impressão dessas texturas. Aqui a gente tem uma outra imagem, e no livro de vocês também tem essa mesma imagem, que vocês podem estar observando aí essas diversas texturas que a gente pode estar apresentando aí a partir apenas da observação, ok? Pelo desenho, pela arte gráfica que é utilizada, pelo tipo de pintura que é utilizada, é possível a gente perceber então que tipo de textura está sendo desenvolvida nesse momento. Bom, o outro elemento que nós utilizamos é o espaço, certo? O espaço é um elemento muito importante nas artes visuais, pois é nele que se organiza as formas perceptíveis aos olhos e ao tato. Ou seja, o espaço é onde acontece a exposição. É quando a gente vai, por exemplo, a um museu, ou a gente vai a uma galeria, a gente vai a uma exposição de arte e a gente está observando aquela obra. Então, esse espaço ele é muito importante porque é onde as artes visuais vão ser organizadas. É nesse espaço que a gente vai ter a organização, digamos assim, das artes visuais. Os artistas, então, eles podem explorar, na verdade, o espaço de maneiras diferenciadas, certo? Seja através do que é ocupado pela obra de arte, o espaço que é ocupado pela obra de arte em si, durante aquela exposição, por exemplo, ou até mesmo o espaço em torno daquela obra, né? O espaço em torno da sua obra de arte. E a depender de como ele ocupa o espaço, a obra de arte ela pode ser classificada de duas maneiras. As obras chamadas de bidimensionais e as obras chamadas de tridimensionais. Como assim, professor? Bidimensional e tridimensional? Qual a diferença que existe em bidimensional e uma obra tridimensional? Bom, a obra bidimensional são aquelas realizadas em suportes planos. Como o próprio nome já diz, ela tem apenas duas dimensões. Quais são essas duas dimensões, professor? Altura e largura. Então, uma obra de arte, por exemplo, vamos imaginar que essa fotografia, ela tem duas dimensões. Ela só tem a altura e ela só tem a largura. Então, eu posso dizer que essa é uma obra de arte bidimensional. Ou seja, ela apresenta apenas duas dimensões que podem ser observadas. Eu só posso observar aí a altura e a largura da pintura, do desenho, da fotografia, que não deixa de ser uma arte visual, um elemento visual. Então eu tenho aí apenas duas dimensões que podem ser observadas, ok? Então quando nós apreciamos uma pintura, por exemplo, nós costumamos ficar de frente para essa pintura, observando apenas observando a sua superfície. Nós só podemos observar ela de uma forma, certo? De frente praticamente. E eu vou ter ali uma visão geral de toda a obra, observando apenas aquela pintura de frente. Pronto, aqui eu tenho um outro exemplo de um desenho que também é bidimensional, ou seja, eu só posso observar esse desenho de frente. Se eu tentar observar o desenho de lado, eu não vou conseguir observar nada. Se eu tentar observar ele de costas, eu também não vou conseguir observar nada. Eu só consigo observar o desenho se eu estiver de frente para ele, ou seja, esse desenho ele só tem então a altura e largura, então ele também é um desenho bidimensional.
ok? Já as obras que nós chamamos de arte tridimensional, ou seja, além da altura e da largura, ela tem profundidade. Eu tenho aqui um exemplo. Eu tenho aqui uma mini escultura, que é uma obra tridimensional. Ou seja, eu tenho altura, eu tenho largura, mas eu também tenho a profundidade da obra. Então ela pode ser vista em diversas dimensões. Eu posso observar a frente, eu posso observar a lateral e eu posso observar o fundo da estátua, da mini escultura. Então eu tenho aqui 3 dimensões que eu posso estar observando. Logo, essa é uma obra tridimensional, ou seja, ela tem profundidade, ela tem altura, largura e tem profundidade. Isso quer dizer que ela tem 3 volumes que ocupam um lugar dentro do espaço. É por isso que quando a gente está apreciando uma escultura, por exemplo, nós podemos observar ela de frente, podemos observar ela de lado e podemos estar observando ela de cima para baixo e podemos estar observando também de trás. Então nós temos dimensões diferenciadas para estar observando esse tipo de obra de arte, esse tipo de arte visual, certo? Nós temos aqui algumas imagens, que no livro de vocês também tem. Vocês podem observar aí alguns estudantes aí observando a pintura exposta em uma parede, ou seja, uma pintura, uma obra bidimensional, sendo observada, sendo retratada aí, aparecendo em tela. Em alguns museus é comum a gente encontrar pinturas de artistas expostas em paredes. E nós temos uma outra imagem, que é uma imagem tridimensional, né? O público aí apreciando uma escultura de um artista Ron Mauck, no Museu de Arte Moderna, no Rio de Janeiro. De arte moderna no Rio de Janeiro. E aí a gente vai observar que essa escultura que eles estão observando é uma arte tridimensional. Ela pode ser observada, então, de diversos ângulos. Você vai ter uma percepção diferente a cada ângulo que você for girando, circulando a escultura. Você vai ter uma dimensão diferente, uma observação diferente acerca da escultura. Ou seja, tradicionalmente, as obras de artes, como a pintura, elas são classificadas como bidimensionais, certo? Toda obra de arte, como essa daqui é exemplo da pintura ou de um desenho, elas são obras bidimensionais, ok? Ou seja, relevos e esculturas são chamadas de tridimensionais. As esculturas são chamadas de obras tridimensionais, pinturas e desenhos, obras bidimensionais. No entanto, embora essa classificação exista, é importante saber que elas são cada vez menos rígidas. Ou seja, não existe uma regra específica que diga que pinturas e quadros e fotografias elas são exclusivamente bidimensionais e que estátuas e que esculturas são tridimensionais. Então não existe uma regra específica. É comum, mas existe cada vez menos, são menos rígidas essas regras. Ou seja, as colagens, por exemplo, que a gente costuma fazer, colagem, elas podem ser bidimensionais ou, a depender da forma que ela é colada, ela pode ser uma colagem tridimensional, não é isso? Dependendo do material que é utilizado pelo artista, dependendo da forma que é posicionada a colagem, ela pode ser uma obra bidimensional ou pode ser uma obra de arte tridimensional. Vai depender muito do material e de como é colocada, como é feita essa colagem dentro do trabalho artístico. Do lado, aí na imagem, vocês vão observar aí um trabalho feito por Sônia Gomes, né, uma obra de exposição da linha Em Tramas, de Sônia Gomes. Na exposição Linhas em Tramas, ainda que a obra rodilha ela esteja fixada em uma parede, a gente observar ela está fixada na parede, como se fosse um quadro ou uma pintura mesmo, ela está fixada na parede. Só que é o que costuma acontecer, na verdade, com as obras bidimensionais. Como exemplo de pinturas, de desenhos, de quadros, estão expostos em parede, fixados em uma parede, né? Embora essa obra de arte de Sônia Gomes não seja basicamente uma pintura, ou um desenho, ou uma fotografia, a obra produzida por ela está exposta em uma parede,
certo? Ou seja, não é uma pintura, não é um desenho, mas ela apresenta volume. Ou seja, essa obra de arte dela tem volume e pode ser apreciada de diferentes ângulos. Você pode observar de frente, de um lado ou de outro, e você vai ter visões diferenciadas em ângulos diferentes. Então, nós podemos dizer que aqui nós temos uma imagem ou uma obra tridimensional, certo? Mas o mais importante que definir se essa outra obra de Sônia Gomes de escultura ou objetos são colagens, são montagens, é buscar entender de que forma o artista utiliza os materiais e as técnicas diferentes para criar sentidos e provocar sensações e reflexões ao público. Então, identificar se essa obra de arte ela é bidimensional ou tridimensional, ela não é tão importante quanto você tentar identificar o que é que o artista quis buscar com a criação daquela obra de arte, qual foi o objetivo, qual foi o sentimento, qual foi o sentido que provocou a sensação do artista para criar aquela obra de arte, ok? Bom, pessoal, a nossa aula de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês respondam a atividade que está sendo proposta para vocês e até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus e até mais.